E aí, moçada, aqui quem vos fala é Joseil. Sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. A aula de hoje, trabalho e energia. Vamos começar falando sobre trabalho de uma força. No dia a dia, usamos a palavra trabalho para definir algumas atividades ou esforços físicos. Todas essas atividades podem até gastar energia. No entanto, nem todas elas temos a realização de trabalho no seu sentido físico. Imagine agora uma situação bem simplificada, onde uma pessoa empurra uma caixa sobre uma superfície bem lisa. Exercendo uma força F, essa caixa se desloca de uma distância ΔS, que é o deslocamento. Veja que a caixa partiu do repouso para um movimento, ou seja, agora ela tem energia cinética, que foi transformada pela força F na realização de trabalho. Assim, definimos que trabalho mede a quantidade de energia transferida ou transmitida para outro corpo ou sistema, devido à ação de uma força. Considere agora uma situação geral, onde uma força F é aplicada sobre um corpo e ele se desloca por uma distância ΔS. Veja que a força agora tem uma determinada inclinação em relação ao deslocamento. Chamaremos esse ângulo de alfa. Definimos matematicamente: trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. Temos aqui uma grandeza escalar e a sua unidade de medida no sistema internacional é o joule, podendo também ser usada a unidade de calorias. Note que esta equação só pode ser usada para situações onde a força é constante. Numa situação real, na maioria das vezes, esta força é variável. Considere o carro em movimento em dois momentos. No primeiro momento, uma força F resultante atua sobre ele e no segundo momento, uma força F' maior do que a inicial atua sobre esse mesmo veículo. Como eu calcularia o trabalho dessa força sendo ela variável? Basta que eu conheça a relação gráfica da força em relação ao deslocamento. Desenhando o gráfico de uma maneira simplificada como uma reta, onde a força cresce linearmente, podemos facilmente calcular essa área, que é um trapézio. A área é numericamente igual ao trabalho. Utilizamos a definição numericamente igual porque a unidade de área não é a mesma unidade de energia, sendo assim, apenas numericamente igual. Graficamente, podemos calcular qualquer trabalho, seja com uma força constante ou variável. Vamos fazer agora uma análise de alguns casos particulares. Suponha um carro em movimento, num piso horizontal, onde 4 forças atuam sobre ele. A força peso, a força normal, a força F de tração das rodas e a soma de todas as forças de resistência ao movimento, que seria a força de atrito. Veja que a força F é paralela ao deslocamento, tem mesma direção e mesmo sentido. Assim, o trabalho da força F pode ser dado por força vezes deslocamento cosseno de zero, sendo o cosseno de zero igual a 1, temos que o trabalho é força vezes deslocamento, e isto é maior do que zero, é um número positivo. Sendo assim, concluímos que essa força realiza trabalho colocando energia mecânica no sistema. Já a força de atrito é paralela ao deslocamento e sentido oposto. Ou seja, calculando o trabalho, temos trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes deslocamento cosseno de 180. Sendo o cosseno de 180 menos 1, temos que o trabalho é igual menos força de atrito vezes deslocamento. Isso resulta num número menor do que zero, negativo, ou seja, esta força realiza trabalho retirando energia mecânica do sistema, pode ser transformada em calor. Note agora que a força peso e a força normal são perpendiculares ao deslocamento, ou seja, formam 90 graus com o deslocamento. Sendo assim, o trabalho da força peso é igual a peso vezes deslocamento cosseno de 90. Sendo cosseno de 90 igual a zero,
concluímos que forças perpendiculares, como o peso e a normal, neste caso, não realizam trabalho, não retiram nem colocam energia no sistema. Vamos fazer uma observação com a força centrípeta. Algumas forças causam variação da direção da velocidade e são classificadas como força centrípeta. Por exemplo, um carro fazendo curva circular com a força de atrito estático, ou uma cordinha segurando uma pequena bolinha que faz um movimento circular. Essa força que causa a variação da direção da velocidade é uma força centrípeta. Veja que ela forma 90 graus com a velocidade. Velocidade de deslocamento, obviamente, tem mesma direção e sentido. Sendo assim, o trabalho da força centrípeta é igual a zero, ou seja, a força centrípeta nunca realiza trabalho. Agora, vou resolver dois exemplos. Uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros, sob a ação da força resultante Fr, orientada conforme o esquema a seguir. Desprezando as forças dissipativas, calcule em joules o trabalho realizado por Fr, quando o conjunto velocípede-criança percorre a distância de 20 metros. Veja no desenho que temos a informação que cada unidade de medida equivale a 2 newtons e a força tem uma determinada inclinação com a horizontal. Porém, não conhecemos esse ângulo, mas conhecemos os quadriculados. A distância percorrida, 20 metros. Veja que podemos dividir a força Fr em duas componentes, Fx e Fy. Fx é dada por 4 quadradinhos, ou seja, 8 newtons, enquanto Fy são 3 quadradinhos, temos 6 newtons. Lembrando que Fy é perpendicular ao deslocamento, logo não realiza trabalho. O trabalho é realizado apenas pela força Fx. Utilizando a equação, temos que trabalho de Fx é Fx ΔS cosseno de zero. Trabalho de Fx é igual a 8 vezes 20 vezes 1. Trabalho de Fx, 160 joules. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo enquanto é realizado um deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido das forças aplicadas, ou seja, o ângulo vai ser zero. Na física, existe uma grandeza denominada trabalho. O trabalho de uma força durante a realização de um deslocamento é determinado pelo produto entre duas grandezas quando ambas têm a mesma direção e sentido. Considerando o gráfico dado, o trabalho total realizado no deslocamento de 8 metros em joules corresponde a... Veja que aqui a força é variável. Em cada deslocamento eu tenho um valor definido de força no gráfico. Veja que podemos calcular a área desse gráfico como o trabalho. Veja que mesmo fora de escala, o gráfico é formado por 8 quadrados iguais. Repetindo, fora de escala, de um lado 2 e o outro lado 20. Basta eu calcular a área de um quadrado e multiplicar por 8. Então temos que o trabalho é igual a 8 vezes a área de um dos quadradinhos. Trabalho é igual a 8 vezes 20 vezes 2, trabalho é igual a 320 joules. Letra D de dado. Valeu, galera, quem assistiu o vídeo até o final. Se gostou, deixe o seu like. Hoje eu quero deixar um abraço para Bárbara Lemes. Até a próxima, galera. Fui!